Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal para vocês. Como vai a vida financeira? Está devendo muito aí na praça, está cheio de contas? Ou já fez uma poupança, está pensando no futuro? Como é que vai essas questões? Por que eu perguntei isso? É que essa questão da vida financeira tem relação direta com o tema que nós vamos trabalhar nessa semana. Então, gostaria muito que vocês baixassem aí o material de apoio, está junto com a descrição do vídeo, e acompanhassem comigo. O tema da aula está bem no alto do material: Educação financeira no combate ao endividamento. Perceba que esse tema tem dois troncos semânticos. O que é isso, tronco semântico? É quando o tema da redação aponta para dois caminhos argumentativos, os quais devem se entrelaçar ao longo do texto. Então aqui você terá que necessariamente selecionar argumentos que abordem a pertinência, a importância, a validade de uma educação financeira implementada nas escolas e na vida das pessoas. E a outra parte da seleção de argumentos deve girar em torno do endividamento. O que gera o endividamento, o que causa esse problema, quais são as consequências para a vida das pessoas e para a nossa economia, a nossa sociedade como um todo. Então é importante, estou te dando uma dica bem valiosa: analisar com bastante cuidado o tema da redação para ver se ela não te aponta, se essa prova de redação não te aponta para alguns caminhos que parecem diversos, mas que se entrelaçam no caminho dessa redação. Então, a primeira parte da aula, vocês têm ali justificativa para a seleção do tema. Então, eu procuro explicar para os alunos o porquê de eu ter pensado aquele tema como uma possibilidade para um futuro Enem ou futuros vestibulares. E a justificativa é bem simples. Eu acompanho muito o site do MEC, do INEP, para saber o que eles andam abordando, o que eles andam tramando ali em termos de comprometimento dos professores, produção de material, campanhas, etc. Porque dentro desses dois sites, sempre, anualmente, há indicativos muito fortes e às vezes bem precisos de qual será o tema de redação. Por exemplo, no ano passado, 2017, quando caiu a inclusão de pessoas surdas na educação, se nós prestássemos atenção assim no site do MEC e do INEP antes da prova, nós iríamos encontrar lá material de apoio para professores, para a inclusão das pessoas com essas necessidades especiais, além de uma propaganda mostrando que pela primeira vez na história o Enem seria aplicado também para pessoas surdas. Então esses eram alguns indicativos do que viria em termos de tema de redação, né? E nessa semana que passou, eu dei uma boa vasculhada ali no site do INEP e do MEC e descobri que o MEC produziu 5 cartilhas para serem adotadas pelos professores nas escolas para desenvolver um trabalho de educação financeira, tanto no ensino público quanto particular. Esse material pode ser utilizado, pode ser adotado. E no ano passado, muito importante, vocês sabem que foi votada a nova Base Curricular Nacional Comum. O que é isso? A Base Curricular Nacional Comum é o conjunto de conteúdos que os professores, tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares, são obrigados a desenvolver com os alunos. É uma legislação, é uma lei em torno da educação. A cada ciclo de ensino, as escolas não definem aleatoriamente o que será ensinado, mas isso vem como critérios desenvolvidos pelo MEC. E entre os novos conteúdos está educação financeira. Vejam que são importantes indicativos de que esse tema pode aparecer na prova do Enem, assim como em outras provas de outras instituições. Depois da justificativa para a seleção do tema, nós temos fontes para seu estudo. Essa parte da aula é muito extremamente importante, só que quem faz essa parte é você. Então, aqui nós temos os textos que eu estou sugerindo para leitura. Vou colocar os links também aí na descrição do vídeo. Você vai acessar esses textos que são de revistas consagradas, como a revista Exame, a revista Carta Educação, que é uma publicação mais específica da área de pedagogia e educação, e você vai fazer essas leituras, prestando atenção nas ideias, nos argumentos, nas posições, no vocabulário, na forma de expressão dos autores, e para aprofundar também o seu conhecimento sobre o tema.
Depois disso, eu sugiro para vocês a leitura de 2 textos aqui, fragmentos de textos, que eu retirei das cartilhas do MEC, essas cartilhas de educação financeira, para trazer uma reflexão inicial sobre o tema. Eu vou ler um pedacinho de cada texto e a gente vai extrair ideias aqui importantes que podem fazer parte do seu posterior mapa conceitual da redação. Então, o texto 1 você vai fazer a leitura completa dele. Eu vou ler só a primeira partezinha para você, porque eu quero destacar 3 ideias aí que podem ser futuros argumentos para essa redação. É desejável que cada indivíduo cuide da própria vida financeira de modo adequado para que suas obrigações não atinjam outras pessoas. Então, dessa ideia aqui de que o teu orçamento pessoal e familiar deve se restringir à sua receita e não atingir outras pessoas, nós podemos correlacionar com 2 fenômenos bem comuns na sociedade brasileira atual. Um deles é a extensão muito mais delongada da adolescência. Nós temos pessoas com 30, 35 anos que moram ainda com os pais e são dependentes financeiramente desses pais. Esse é um fenômeno que a gente tem observado que cresce no Brasil nessa geração que está agora na faixa dos 30, 35 anos. E atrelado a isso nós temos outro fenômeno correlacionado a endividamento, que é os idosos, a terceira idade, está contraindo dívidas para custear a vida de seus filhos e dos seus netos. É injusto isso, né, pessoal? Uma pessoa trabalhar a vida inteira e quando chegaria no momento de descansar de sua aposentadoria, contrai dívidas com juros altíssimos para custear, para manter filhos e netos. Então é outro fenômeno que você pode abordar aí, correlacionado à ideia de endividamento e importância, o fundamental que é ter uma educação financeira, para que a sua vida financeira não atinja a vida de outras pessoas. O texto 2 é para estimular vocês a pensarem a respeito de intervenções. Vou ler também as primeiras 2 linhas, depois você faz a leitura completa. O governo federal atendeu a 66 universidades federais, estaduais e privadas de 20 estados que receberam 6 bilhões e 600 do Ministério do Trabalho para incentivar incubadoras de empreendimentos econômicos solidários. O que tem a ver isso com o nosso tema? Em alguma aula anterior, acho que foi lá pela 3ª, 4ª aula, que nós falamos sobre as intervenções, a gente pensou que os agentes, a gente precisa definir na redação quem é que vai desenvolver a ação interventiva. Então, a universidade pode ser um exemplo de agente. Tanto as comunitárias, particulares, quanto as públicas, elas podem desenvolver ações que possam enfrentar um determinado problema. E no caso do endividamento, da geração de renda, nós temos aqui a universidade com a proposta de incubadora. O que podemos entender sobre a ideia de incubadora? Uma universidade prestando a sua infraestrutura física, o seu know-how, seu conhecimento sobre os mais variados temas, para que uma empresa nova, uma startup, possa se colocar no mercado e algumas pessoas possam ter renda e, consequentemente, organizar uma vida financeira, ter acesso à educação financeira e conseguir gerir essa receita. Que não adianta você ter educação financeira, não vai surtir efeito caso as pessoas não tenham uma renda para conseguir se organizar dentro desses ganhos e das suas despesas, não é verdade? Então, depois desse segundo texto, no teu material aí tem um vocabulário. Esse vocabulário ele parece bastante simples, mas às vezes a gente esquece de aplicar algumas palavras que nós conhecemos, que são interessantes, e o nosso texto vai ficando cada vez mais pobre em termos de vocabulário. Então aqui nós temos palavras como, por exemplo, inadimplência, que é ficar devendo algo, promover e fomentar, que são verbos muito bons para construir a intervenção, escolhas conscientes. Por que esse termo, essa expressão está aqui? Escolhas conscientes. Porque uma das principais causas do endividamento é que a gente faz escolhas financeiras que não são conscientes, não são racionais. Nós somos movidos pela emoção, a compra por impulso, somos movidos pelo marketing, pela influência da publicidade, quando nós somos influenciados sem refletirmos criticamente sobre os textos publicitários.
Nós somos influenciados por toda essa questão do capitalismo e a fase em que ele está agora, né? Então nem sempre as nossas escolhas são realmente escolhas. As nossas atitudes no universo financeiro muitas vezes são motivadas por outras questões, né? Então aqui a gente pode desenvolver essa ideia atrelada a esse termo. Outro termo interessante que tem aqui é mobilidade social. Qual é a relação dessas palavras, mobilidade social, com o tema da redação? O Brasil é um país muito imóvel, socialmente falando. Se você nasce num contexto de miserabilidade, numa favela, se você é negro, se você tem uma mãe solteira, tem todo esse contexto difícil social e econômico, é bem complicado a gente conseguir se mover dessa realidade. A gente precisa de algumas questões que nos impulsionem para conseguir mudar de classe social e econômica. E a educação financeira, bem aplicada, bem desenvolvida nas escolas públicas e em ONGs, pode auxiliar com que pessoas consigam gerir as suas vidas financeiras e conseguir investir, desenvolver um negócio próprio, sair de uma condição difícil e ascender socialmente. Então é uma ferramenta. A educação financeira é uma ferramenta que promove a mobilidade social. Outro termo que temos aqui que é importante dentro dessa questão é orçamento doméstico e familiar. A gente tem que entender o que é um orçamento. O orçamento ele é composto da receita, que é o dinheiro que entra, das despesas, que é o dinheiro que sai, e essas despesas elas são divididas por áreas, né? Nós temos despesas em educação, em saúde, em transporte, em vestuário e ainda aquelas despesas que são volantes, que vão mudando a cada mês. Tá? Então você vai tentar aplicar assim, entre 5 e 10 palavras dessas que estão no vocabulário na sua redação. Na sequência do material, você tem tópicos para reflexão e seleção de argumentos. A ideia aqui é que esses tópicos eles possam dar origem aos segmentos argumentativos dentro da sua redação. Então você vai escolher aqui o que você acha mais pertinente, mais interessante dentro do assunto, ou além desses argumentos que estão aqui, aqueles que você vai selecionar das leituras que foram sugeridas para seu estudo. O primeiro tópico, ele fala a respeito do porquê o MEC selecionou essa ideia da educação financeira, porque ele se inspirou em projetos que já foram desenvolvidos em outros países. Então aqui cabe você também pesquisar como é que é a educação financeira na Finlândia, como é que é a educação financeira na Dinamarca, como é nesses países de economia tão forte, tão segura, as pessoas estudam o orçamento familiar e pessoal na escola, como é que se dá esse processo. Lembra que uma das estratégias mais funcionais de argumentação é a comparação. Aí o segundo argumento que vocês têm aqui é a ideia de que a educação financeira ela deve ser desenvolvida na escola, porque ali você vai ter um ambiente propício para a construção das competências que ajudem o jovem a enfrentar os desafios sociais e os desafios econômicos. Essa linha aqui é bem importante, bem interessante. Desafios sociais e desafios econômicos. No que consistem esses desafios? Os sociais, eles são principalmente atrelados àquela ideia que eu expliquei anteriormente da imobilidade social. Então é um desafio você nascer num contexto que não é favorável social e economicamente e conseguir ascender socialmente, economicamente, conseguir ter acesso à educação, a um trabalho digno, a ter uma renda. Então aqui a educação financeira é uma ferramenta que auxilia nessa questão. E os desafios econômicos, você pode abordar na sua redação o fato de que nós estamos inseridos num período de recessão econômica, nós estamos dentro de uma crise econômica. Inclusive, você pode trabalhar também as origens dessa crise econômica que estão associadas ao comportamento financeiro individual. Nós podemos olhar lá para 2008, isso pode ser a contextualização da redação, quando surgiu aquele problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi justamente a partir do comportamento pessoal dos cidadãos americanos. Não sei se vocês se recordam direitinho como que foi esse processo, mas foi mais ou menos assim. As pessoas adquiriram imóveis através de financiamento, com financeiras, com bancos, não conseguiram arcar com essa dívida, porque já tinham outro padrão também de consumismo.
as casas, os imóveis foram hipotecados, as hipotecas não foram pagas e assim sucessivamente financeiras, bancos e as empresas que construíram esses imóveis foram quebrando, o que levou a um efeito dominó dentro da economia dos Estados Unidos. E o fato dos Estados Unidos serem a potência, a grande potência mundial econômica, levou esse efeito dominó para fora das fronteiras dos Estados Unidos, chegando até a Europa, que tem os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos. E aí, na sequência, a partir de 2008, várias economias foram quebrando, como a economia de Portugal, da Espanha, a Grécia, que teve uma crise econômica muito profunda. E, inclusive, muitos europeus vieram para o Brasil, espanhóis, inclusive, buscando emprego, porque a nossa economia, naquela época, estava bastante aquecida. Não sei se você se recorda, mas até o presidente Lula fez uma brincadeirinha dizendo que de todo esse tsunami econômico que estava acontecendo no mundo, no Brasil nós iríamos sentir apenas uma marolinha, né? Porque naquela época a economia estava aquecida. Mas é claro que nós estamos sentindo os efeitos dessa crise econômica mundial agora, né? Depois de governos deficientes na parte econômica, da corrupção, de todo o fenômeno da corrupção que cada vez vinha se aprofundando mais, e também como reflexo dessa crise econômica mundial, nós estamos em recessão econômica no Brasil também. Então eu vejo que dá para fazer um link entre 2008 e o comportamento sem reflexão, a falta de educação financeira do americano, que gerou efeito em todas essas nações. Na sequência dos tópicos para reflexão, nós temos os objetivos de implementar a educação financeira. Todos eles são muito pertinentes, muito interessantes, só que não dá para colocar todos dentro da redação. Você tem que escolher um ou outro que você acha que são os mais fundamentais para colocar no texto, caso considere isso importante. Eu escolheria um deles que eu acho que é fundamental, que é o jovem que teve a educação financeira na escola poder promover esse comportamento, essa consciência, essa nova competência na sua casa, porque às vezes a vida familiar está meio desregulada na questão financeira, os pais não sabem fazer um orçamento, montar um orçamento, e essa criança e esse adolescente pode auxiliar a família a regular essa questão e também fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, aprender até a fazer um investimento, caso isso seja possível. Depois dos objetivos da educação financeira, nós temos o tópico ler criticamente textos publicitários. Por quê? Essa ideia está atrelada ao segundo tronco semântico do tema da redação, que é o endividamento. Quando nós lemos criticamente os textos publicitários, nós evitamos de ser movidos pelo emocional, ser movidos pela falta de reflexão na compra exagerada, no consumismo exagerado, que é uma das principais causas do endividamento. Então, a educação financeira também tem esse objetivo de alertar as pessoas para que a compra seja algo, um momento de muita lucidez, de planejamento, de algo realmente pensado. É importante conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Esse é o próximo tópico que você pode desenvolver aí na sua redação. Porque esse material, ele traz ferramentas para que nós, como consumidores, saibamos os nossos direitos, principalmente. Então, numa compra a prazo, quando tem juros sobre juros, esse juro é abusivo, no empréstimo bancário, por exemplo, que leva ao endividamento total da família, muitas vezes isso não é constitucional, é ilegal. Então a gente tem que saber quais são os nossos direitos também para conseguirmos nos salvar aí de uma situação que leve até o fundo do poço financeiro. E por último, aqui nós temos a entrada da educação financeira nas escolas brasileiras se justifica principalmente quando, em comparação com outros países, isso já se dá há muito tempo. Então, até foi um processo muito tardio o acréscimo dessa disciplina, desse conteúdo nas escolas brasileiras. Agora, na próxima sequência da aula, acho que vocês vão gostar bastante, que eu vou falar sobre o que a gente pode citar nessa redação em termos de literatura, de filosofia, de filmes, é a parte da intertextualidade. Então, vamos às citações. Essa parte da aula, geralmente as pessoas gostam muito, sempre me perguntam, me questionam: Daphne, o que eu posso usar para contextualizar? Que citação eu posso desenvolver no desenvolvimento? O que eu posso trazer de alusão histórica? Todo mundo quer rechear e deixar a redação muito bonita, assim, na questão da cultura geral. Então, vamos ver isso aí. Primeira sugestão de intertextualidade. Não é um texto verbal, e sim um texto que mistura as várias linguagens, porque se trata de um documentário.
Documentário, filmes também servem para fazer intertextualidade, eles também são textos. Então você vai pegar aquela pipoquinha gostosa no final de semana, umas balinhas e o seu crush e vai assistir o documentário Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. A ideia desse filme é fazer uma crítica ao consumismo e ao endividamento como fatores que trazem a angústia, a depressão. Então isso já é um lifestyle, um estilo de vida, segundo o qual as pessoas optam, mesmo quando têm uma renda alta, viver com menos bens de consumo e com menos dívidas e menos juros. E a segunda dica do que vocês podem citar dentro da redação é um livro de filosofia. O título é A Sociedade do Espetáculo. O autor é o Guy Debord. Acompanhando o material, você vai ver que eu coloquei uma pequena resenha de cada um dos textos que você pode citar. A Sociedade do Espetáculo é uma obra que fala sobre esse período tardio do capitalismo, essa época que nós estamos vivendo hoje, em que as relações das pessoas são extremamente mercantilizadas. Nós não nos relacionamos mais com os indivíduos, e sim com os símbolos de status, com o poder aquisitivo, com os objetos que essas pessoas possuem. O título desse livro se chama Sociedade do Espetáculo porque é como se nós vivêssemos num espetáculo da ostentação. Todo mundo quer ostentar e mostrar mais aquilo que possui. Quando Guy Debord escreveu esse livro, não existiam ainda as redes sociais, mas agora isso fica muito mais visível, porque a cada passo, a cada viagem, a cada refeição, tudo acaba sendo exposto nas redes sociais como uma forma de ostentar aquilo que você pode acessar em termos de bens de consumo e de experiências. Então esse é um fenômeno que empobrece muito as nossas relações e também leva à angústia, também leva à depressão por conta do endividamento que muitas pessoas acabam caindo para manter um estilo de vida que não seria correspondente à sua renda. Então ele vai refletir sobre essas questões aí do consumismo e vai criticar esses posicionamentos, que segundo ele são posturas alienantes, posturas de pessoas que não refletem a respeito de seus atos, de suas compras e da forma como relacionam-se. E aí, a próxima sugestão que eu te dou para citação dentro dessa redação é um texto da literatura brasileira, mais especificamente da literatura gaúcha. É o livro Os Ratos, do Dionélio Machado. Não sei se vocês recordam, mas eu acho que é bem importante frisar que o Dionélio Machado, ele era médico psiquiatra, então ele foca muito nas emoções, nessa questão da angústia do personagem protagonista, que é o Nazianzeno. Essa história, ela se passa, são mais ou menos umas 400 páginas para abordar 24 horas na vida do protagonista chamado Nazianzeno e a corrida frenética desse cara para conseguir o dinheiro necessário para pagar uma dívida. Ele deve para o leiteiro e ele passa aquele dia inteiro sofrendo em busca da grana que ele precisa pagar para o leiteiro. Quando ele finalmente consegue esse dinheiro e ele vai descansar no final do dia, vai dormir, aquela angústia continua, porque ele começa a ter muitos pesadelos, fica sonhando, delirando que os ratos estão comendo o dinheiro que era para pagar a dívida. Então vejo que como um autor de literatura e que ainda é um psiquiatra, o autor vai abordar bastante esses efeitos que o endividamento pode gerar na vida de uma pessoa. Logo depois, aí no material de vocês, há uma frase muito conhecida do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Recorda que tem um momento na vida do Brás em que o pai dele precisa intervir porque ele está afundando a família em dívidas por conta de uma paixão. Então vocês têm a frase ali: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. É uma frase muito conhecida e que entra também nesse âmbito das relações mercantilizadas, em que as pessoas se relacionam por conta do valor monetário que cada uma tem ou pelo símbolo de status que cada uma ostenta, né? Então a gente pode fazer alguma relação aí nas causas, na necessidade da educação financeira e nas causas do endividamento. E por último, nessa parte das citações e das referências, nós temos a alusão histórica, o pano de fundo histórico para debatermos a questão do endividamento e da educação financeira, a sua importância. Lembra da crise de 29, né, que ela ocorreu
quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou num momento de muito otimismo na sua economia, produzindo muito em todos os setores. E também foi aí que se estabeleceu, de maneira mais sistemática, o American Way of Life, que é aquele modo de vida americano baseado no consumismo. E as pessoas começaram a comprar muito mais do que podiam e as empresas começaram a produzir e a produzir muito excedente. E aí o preço da mercadoria foi caindo lá embaixo. Nós tivemos em 1929 o crash da Bolsa de Nova York. E esse crash ele fez com que pessoas que numa semana eram riquíssimas, na semana subsequente perdessem tudo. E foi bem triste aquele fenômeno dos suicídios, um número enorme de suicídios, pessoas se atirando dos edifícios porque se viram de repente sem nenhuma perspectiva. Então você pode fazer um link entre esse panorama histórico e com a atualidade, em que a gente vive sim uma recessão mundial, o quanto é importante as pessoas ter conhecimento da economia e também gerir os seus orçamentos de maneira mais saudável. E como eu falei antes, selecionar os argumentos para a redação, sempre pensa que tem que selecionar argumentos que sejam dentro do seu contexto, que sejam mais próximos do indivíduo, mas que também tenham relação com a macroestrutura, com a economia, com uma visão mais ampla. Falar da economia, da importância que nós temos de conhecer os termos básicos da economia, saber qual é a atuação do Ministério da Fazenda, o que faz o ministro da Fazenda, né, e como que o poder público está fazendo essa gerência da vida financeira da nação, porque dentro dessa vida financeira maior é que está inserida a nossa. Principalmente a corrupção acaba trazendo consequências para a nossa vida financeira pessoal. Então a gente tem que entender o todo para conseguir refletir sobre o que está dentro do nosso contexto. E para acabar, minha gente, vamos às intervenções. Eu sugeri aqui 4 ações interventivas. Você pode colocar uma no final do D1, outra no final do D2 e outras 2 na conclusão. Ou então, se você achar que elas não são válidas, não tem problema, durante a sua pesquisa e a leitura dos textos que eu sugeri, você pode desenvolver outras intervenções. Então, a primeira sugestão é você citar a ONG Bem Gasto. Essa ONG, ela tem uma atuação no sentido de orientar jovens e adultos dentro da questão da educação financeira para que possam fazer a gerência da sua vida financeira pessoal. Tem aqui no material de apoio o site dessa instituição. Então, uma ação pode ser maior adesão da sociedade civil a ONGs como, por exemplo, a Bem Gasto. A segunda intervenção, eu citei aqui como agente o MEC, o Ministério da Educação. Então aqui você pode citar a importância de ampliar o conhecimento daquelas 5 cartilhas que eu falei no início da aula para as escolas e também para a população no geral. Produzir um material de apoio para a população no geral ter o conhecimento dessas ferramentas da educação financeira. E além disso, as escolas podem implementar o conhecimento da educação financeira através de projetos transdisciplinares, como por exemplo a criação de uma empresa júnior e também de maneira como sendo um tema transversal. Tema transversal são aqueles assuntos que perpassam todas as disciplinas que todos os professores vão abordar de uma forma ou outra. A terceira ação, a terceira intervenção, ela é um pouco utópica, mas eu acho que cabe a gente pelo menos pensar nessa possibilidade, que é bancos públicos e privados podem orientar os seus clientes sobre o planejamento do orçamento familiar. Eu disse que é utópica porque, na verdade, essas instituições financeiras, elas ganham muitas vezes com o nosso endividamento através dos juros de empréstimos, de cartão de crédito, etc. Porém, se a vida financeira de toda uma nação, de todas as pessoas for extremamente desregulada, perdem também as financeiras, né? Com a economia não aquecida, não é bom para nenhum lado. E por último, os cidadãos podem utilizar aplicativos como celulares para o planejamento do orçamento familiar. Lembra que a gente sempre tem essas ferramentas, né, à nossa disposição, seja lá o smartphone que você use, pode pesquisar um aplicativo que possa auxiliar no planejamento das finanças. É isso aí, pessoal. Então nós temos o nosso primeiro tema, você segue o material de apoio e no final você vai encontrar um modelo para montar um mapa conceitual. Vai escolhendo os argumentos, vai escolhendo aquilo que você deseja usar para contextualizar e elabora essa redação que vai ficar show!